Olá, povo querido, que bom estar com vocês de novo, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com vocês. É sempre uma alegria a gente poder estar junto, mesmo longe, nessa situação, mas com certeza de que Deus está no controle, cuidando de nós. Que alegria poder estar aqui, abrindo a palavra e escutando a voz de Deus sobre nós. Vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco neste dia. Pai Santo e amado, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a tua palavra, ouvirmos o teu recado e te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco, aos nossos corações. Tira qualquer coisa que possa atrapalhar e que nós possamos entender a tua mensagem, o teu ensino para as nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos agora. Amém. Muito bom estar com você de novo e eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10. Hoje nós vamos continuar a nossa série nesta carta de Paulo. Você sabe, nós estamos acompanhando capítulo por capítulo. Isso é muito bom, porque é ele que é a própria palavra que define os assuntos que vamos tratar. Então, é muito gostoso estar com você, poder abrir a Bíblia e eu vou pedir que você então esteja junto e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que compromete, o que atrapalha a manifestação, o avanço do reino de Deus. O que é que atrapalha? Como é que nós podemos atrapalhar o avanço do reino de Deus? Mas para começar, deixa eu dar um pequeno contexto para a situação que o nosso texto vai abordar. Nós já vimos que Paulo esteve em Corinto e plantou ali uma igreja. Ele passou alguns meses ensinando, mas depois foi embora, seguiu o seu caminho. E na sua ausência, alguns mestres, que ele chama de falsos apóstolos, começaram a tentar mover a igreja numa direção diferente da que ele tinha plantado. Então, esse texto que nós vamos estudar a partir do verso 12 é uma consequência, uma extensão da parte anterior do capítulo. Paulo ali, ele fala das acusações que ele tem recebido, que estavam sendo feitas contra ele, incluindo uma ideia de que ele era um pregador fraco. Obviamente, a gente sabe que eles estão do lado errado da história, porque nós sabemos que Paulo foi usado grandemente, poderosamente, por Deus durante toda a sua vida. Nessa passagem, então, a partir do verso 12, Paulo vai abordar algumas deficiências que eram características da maneira como os seus adversários estavam agindo. Curiosamente, aqui as questões discutidas não têm realmente um aspecto teológico. Elas falam de práticas. Existem várias maneiras de abordar a discussão dessa passagem. Mas eu quero falar hoje trazendo alguns termos, ou algumas questões sobre como é que nós podemos, então, atrapalhar o avanço do reino e aplicar isso para os nossos dias. Esses falsos mestres, eles estavam no caminho atrapalhando, estavam criando obstáculos para o que Deus queria realizar naquele ambiente, naquela cidade, por meio do seu servo Paulo. Então vamos ver 4 maneiras de comprometer, de atrapalhar esse avanço, essa manifestação do reino de Deus para o mundo. A primeira maneira de nós atrapalharmos é estabelecendo os nossos próprios padrões de sucesso. Estabeleça os seus próprios padrões de sucesso e você vai ver como isso cria problemas. O verso 12 do capítulo 10 diz para nós assim:
não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Paulo abre esse texto aqui com um pouco de sarcasmo. Ele diz que ele e os seus companheiros não ousariam se classificar ou se comparar com alguns que se julgam tão importantes. É como se ele estivesse dizendo, a gente não é assim dessa maneira. Porque esses caras são rápidos em se gabar das suas proezas espirituais. Mas Paulo não está dizendo que eles são melhores. Ele está tirando sarro do fato de que eles são tão cheios de si. E isso é enfatizado pelo que ele diz. Ele está observando que esses falsos mestres se medem pelos seus próprios padrões e se comparam com o que eles já são, declarando que esse é o padrão final. É como aquela criança que atirou uma flecha na parede, depois foi lá e desenhou círculos em volta e falou, olha, eu acertei o alvo. Qualquer um pode acertar o alvo quando pode definir os seus próprios padrões. O que é que estava acontecendo ali? Talvez esses caras fossem professores que gostavam de cavar nas sombras misteriosas ao redor das definições de fé. Então eles estabeleceram o padrão de sucesso como sendo pessoas que conheciam os mistérios ocultos da fé. Ou talvez eles fossem professores que acreditavam que os cristãos deviam continuar a seguir os dogmas da lei judaica. Então eles estabeleceram como padrão de sucesso o quanto do ensino farisaico eles poderiam tentar obedecer. Ou talvez eles fossem pregadores agitados, barulhentos, que estabeleciam como padrão de sucesso da vida cristã o tanto que eles conseguiam convencer as outras pessoas a viver dessa maneira. Mas esse pode não ter sido o padrão de sucesso de Deus, mas o padrão de sucesso deles os fazia sentirem que eram os melhores. Será que nós fazemos coisas semelhantes? Com certeza. Nós criamos os nossos próprios padrões de sucesso e nos elogiamos quando alcançamos. Vamos ver alguns exemplos? O padrão ouro das medidas de sucesso na igreja é a frequência aos domingos, aos cultos de domingo. Você pode dizer muito sobre uma igreja simplesmente perguntando quantas pessoas frequentam o culto. Essa é basicamente a primeira pergunta que os pastores fazem quando se reúnem. Quantas pessoas você tem na sua igreja? Com certeza, ter muitas pessoas na igreja não é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas se nós fizermos isso, o nosso padrão, nós podemos errar e nos ver em apuros. Em primeiro lugar, nós podemos nos descobrir diluindo a mensagem para que ela deixe de ser ofensiva, para que nós possamos atrair um número maior de ouvintes. Mas, principalmente, nós fomos chamados para fazer discípulos e não assistentes de culto. Um segundo padrão que nós normalmente usamos é que em muitas igrejas o sucesso é medido pela quantidade de Bíblia que você conhece. Os cristãos reconhecidos como mais impressionantes ou mais fiéis são aqueles que conhecem mais das minúcias
da Bíblia. De novo, não é uma coisa intrinsecamente ruim saber mais sobre a Bíblia. Aliás, é bom conhecer o que a Bíblia diz. Mas o objetivo não é ganhar um jogo de curiosidades. Afinal, não se trata de quanto nós sabemos da Bíblia, mas de como nós somos mais semelhantes a Cristo por meio daquilo que nós aprendemos. Eu conheço algumas pessoas que conhecem uma tonelada de coisas sobre a Bíblia e são tão más quanto cobras. Uma terceira maneira de nós falharmos aqui é que algumas igrejas fazem da excitação na adoração uma prova da maturidade. Eles olham com desdém para as outras igrejas que não pulam, não gritam. Mais uma vez, louvar a Deus em voz alta pode ser ótimo, mas é bem possível que cultos altamente emocionais sejam desenvolvidos mais pela manipulação emocional do que pelo louvor genuíno. Uma outra maneira de atrapalhar o avanço do reino é fazer o trabalho de outra pessoa. É quando você toma o lugar de uma outra pessoa no ministério, ao invés de desenvolver o seu próprio ministério. Veja o que dizem os versos 13 e 14 do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Paulo está dizendo aqui que se ele vai se orgulhar, será sobre a tarefa que Deus lhe deu, ou como ele chama, o seu campo de autoridade, a obra que Deus lhe confiou. Nós já vimos que Paulo gasta muito tempo em 1 Coríntios falando sobre dons espirituais. E aqui nós estamos vendo uma aplicação daquelas verdades. Todo cristão tem dons que Deus deu para a manifestação do seu reino. Ele espera que nós façamos alguma coisa com isso, aquilo que ele mesmo já programou. Mas existem algumas maneiras de nós falharmos aqui. Nós podemos falhar em descobrir quais são os nossos dons, em ficarmos quietos, esperando que alguma coisa aconteça para a gente se colocar a trabalhar. Nós podemos também querer servir aonde nós não fomos dotados, onde Deus não nos chamou para servir. Ou nós podemos fazer o que nós achamos que é mais bonito, mais louvável, que aparece mais, em vez de fazermos aquilo que é realmente importante. Quer dizer, nós queremos fazer alguma coisa que vai trazer sobre nós os olhos, os olhares, a uma boa reputação, em vez de fazer aquilo que nós fomos realmente chamados ou dotados. Quantas vezes uma igreja é impedida de realizar a visão de Deus porque não tem as pessoas certas nos lugares certos? Talvez algumas pessoas estão simplesmente fazendo todo o trabalho porque se sentem culpados em dizer não para algum convite. Talvez as pessoas estão fazendo alguma coisa que simplesmente fazem porque não sabem o que deveriam realmente fazer. Ou talvez
estejam em lugares errados, porque estes lugares trazem mais prestígio. Em qualquer caso desses, quando você tem pessoas fazendo coisas para as quais elas não foram devidamente dotadas por Deus, bem como pessoas que são talentosas, não conseguindo servir, você tem dois problemas. Pessoas certas nos lugares errados e pessoas erradas fazendo aquilo que não deviam estar fazendo. Mas uma terceira maneira de nós atrapalharmos o avanço do reino de Deus é quando você se orgulha do que a sua igreja faz. Mesmo que você esteja simplesmente sentado, sem crescer espiritualmente. Veja o que diz para nós o verso 15. Ele diz assim: também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça, de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. O verso 15, ele começa com Paulo sugerindo que esses falsos profetas, eles estavam levando o crédito por coisas que eles não fizeram. Eles estavam se gabando do trabalho que realmente tinha sido feito por outros. É claro que você não vai receber crédito diante de Deus pelo trabalho que você não fez. Hoje, uma maneira que isso acontece é quando as pessoas fazem parte de uma igreja que está vendo muita coisa acontecer espiritualmente. Talvez a igreja esteja ganhando uma reputação, merecida ou não, pelo crescimento, ou pela adoração poderosa, ou por vidas que estão sendo transformadas. Então pessoas começam a frequentar aquela igreja e o fazem porque aquela é a igreja do momento. Todo mundo está falando sobre ela. E você quer dizer que você é membro daquela igreja. Mesmo que a igreja esteja genuinamente fazendo um ótimo trabalho, algumas pessoas aparecem simplesmente para sentar no banco, animados, porque a sua igreja está fazendo um ótimo trabalho. Mas eles próprios nunca se levantam para servir. Ainda assim, acham que de alguma forma eles vão receber o crédito pelas realizações, simplesmente porque são membros daquela igreja. Acontece que na segunda metade do verso 15, Paulo fala que a sua esperança depende do crescimento espiritual contínuo dos coríntios. É assim que a coisa funciona. Se eles crescerem, vão se ampliar os limites de trabalho entre eles. O que isso significa? Pode significar que enquanto eles buscam a Cristo com paixão, o contínuo investimento espiritual de Paulo neles vai render novos dividendos. Mas também pode significar que quando eles amadurecem o suficiente para se manterem por conta própria, Paulo então pode se dedicar a outros lugares, a avançar para outros lugares. Os versos seguintes vão dar uma dica nessa direção, falando do desejo que Paulo tem de chegar até Roma e também até a Espanha, pelo que nós sabemos, para pregar em regiões onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Então, qual é o ponto aqui? Se Paulo tivesse que ficar e cuidar
para sempre dos coríntios, ele não poderia sair contando sobre o evangelho para novas regiões. A sua preocupação sobre os coríntios saírem dos trilhos espiritualmente o impediria de avançar para um novo trabalho. Ou, dizendo de outra forma, a imaturidade espiritual dos coríntios limitaria a sua capacidade de expandir o seu ministério. O fracasso deles em crescer levaria Paulo a ser babá de crianças espirituais. Agora, será que isso acontece hoje? Sem dúvida. Quantos pastores perdem uma parte substancial do seu tempo com crentes imaturos, ou fazendo trabalhos dentro da igreja que membros maduros fariam se houvessem mais deles na congregação? Quantas igrejas não buscam os objetivos do reino por causa dos líderes, que são muito imaturos para conhecer os objetivos bíblicos? Ou quantos pastores veem apenas uma fração do potencial da sua igreja alcançado, realizado, por causa da imaturidade teimosa dos seus membros? Será que é isso que Deus deseja para a nossa igreja? Muitas vezes nós pensamos que a nossa falta de crescimento espiritual só afeta a nós mesmos. Mas isso não é verdade. Isso é uma visão míope. Na verdade, nós prejudicamos a nós e todos aqueles ao nosso redor quando não crescemos, não amadurecemos. Muito bem, uma outra maneira de nós atrapalharmos, dificultarmos o avanço do reino de Deus é quando nós mesmos não avançamos para um novo território. Quando nós nos estabelecemos e paramos aonde estamos. Veja o verso 16 do capítulo 10. Diz assim: então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além da sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Nós já vimos que Paulo esperava que os coríntios mostrassem maturidade suficiente para que ele pudesse seguir para outros lugares, além daquela região onde ninguém estivesse trabalhando. A segunda metade do versículo 16 fala dos dons, dos planos que Deus tinha designado para Paulo. Não é uma aspiração para todos os cristãos. Os dons de Paulo o levaram a desejar pregar na situação mais desafiadora, para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus antes. Ele era um pregador itinerante, mas ele iniciava trabalhos novos. Com certeza, esse não é um chamado para todos nós. Existiam alguns outros que tinham um chamado para pastorear as igrejas que Paulo estabelecia. Outros ainda tinham dons voltados para o amadurecimento dos recém-convertidos. Para nós, anunciar as boas novas a outros lugares, quase que certamente não será uma mudança geográfica.
para uma área onde ninguém ouviu falar de Cristo. Aqui no Brasil isso não é tão comum, principalmente em Londrina. Sim, existem missionários que vão para lugares distantes e eles têm esse chamado, essa vocação. Mas ao invés disso, para a maioria de nós, é uma questão de continuar a avançar nos novos desafios que Deus coloca diante de nós. É fácil, especialmente se você está vendo algum fruto, ficar descansado aonde você está. Afinal, nós estamos fazendo alguma coisa. Mas à medida que nós amadurecemos, Deus frequentemente nos usará em situações cada vez mais difíceis. Ele frequentemente nos coloca em ambientes cada vez mais desafiadores. Por quê? Porque nós estamos agora maduros o suficiente para lidar com isso. É interessante que muitos acham que a vida cristã deveria ficar mais fácil à medida que nós vamos avançando. Mas eu vou dizer para você que o cenário mais provável é que Deus nos dê maiores desafios, porque Ele sabe que nós vamos poder cuidar desses desafios. É por isso que nós precisamos continuar a obedecer a Cristo, ao invés de ficar com preguiça, com ociosidade, com apatia aonde nós estamos. As praias mais difíceis de invadir nas batalhas espirituais requerem os soldados mais corajosos. Em que grupo você está? Ajudando o reino a avançar ou atrapalhando o avanço do reino? Eu quero terminar dizendo que o verdadeiro poder espiritual vem da aprovação de Deus e não do homem. É assim que Paulo vai terminar este capítulo. Por isso eu digo, faça o que ele te chamou para fazer, para cooperar com a expansão do reino de Deus. Algumas lições para aplicar na sua vida. Primeiro, não lute as batalhas da vida com os valores do mundo, com as ferramentas do mundo. Use as ferramentas espirituais. Para isso você precisa crescer e amadurecer continuamente. Uma segunda lição: não se impressione com os homens, mas busque sempre a aprovação de Deus para o que você está fazendo. E concentre-se no Evangelho, não num monte de programas e de rituais. A religiosidade fria, ela só nos faz nos mantermos a manutenção, e isso atrapalha o crescimento. E também, confie no poder de Deus para trabalhar através de você. Não se limite, mas deixe que o Espírito trabalhe e faça o reino avançar, usando você como ferramenta. Eu quero encorajar você a praticar isso na sua própria vida. Frequentemente, a nossa carne ou o mundo apresentam argumentos que nos desviam do serviço a Deus. Mas você tem o poder, através do Espírito de Deus, para levar cativos estes argumentos, estes pensamentos,
e obedecer a Deus. Por isso, faça disso a sua primeira resposta. Em vez de permitir que estes pensamentos que atrapalham o avanço do reino de Deus criem raízes na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado, eu quero te agradecer por mais uma vez podermos ouvir a tua voz. E quero te pedir agora, Pai, que o Senhor nos dê do teu poder, da tua força, para vencermos estes empecilhos que atrapalham o avanço do reino de Deus em nós e através de nós. Que nós possamos correr a corrida da vida focados em Jesus Cristo, certos de que o Senhor pode todas as coisas através de nós, nos usando como teus instrumentos. Nós pedimos agora, Pai, que a nossa igreja possa ser uma igreja que avança e que alcança aquilo que o Senhor já tem planejado. Por isso nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Nós oramos assim, certos de que o Senhor ouve as nossas orações. Pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana na sua graça e que seja uma semana útil nas mãos de Deus. Hoje à noite temos o nosso encontro com os jovens às 19 horas, ali no Instagram, e você pode acompanhar. Fica conosco. Estamos juntos, mesmo longe. And your face can say it all.